Choque institucional, a anulação do voto e a acusação de ditadura. O cenário político brasileiro foi sacudido por um novo e profundo choque institucional após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou a deliberação da Câmara dos Deputados e decretou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli PLSP. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. A reação do líder do Partido Liberal PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante RJ, não tardou e elevou o tom do conflito a um patamar inédito, classificando o ministro Moraes como um ditador psicopata que manda nos três poderes. A declaração, feita à CNN, sintetiza a indignação e a estratégia da oposição em relação ao que consideram ser uma usurpação de competência e um abuso absoluto de poder por parte do judiciário. O ditador psicopata que hoje manda nos três poderes voltou a atacar. Quando um ministro anula a decisão soberana da Câmara e derruba o voto popular, isso deixa de ser justiça e vira abuso absoluto de poder, afirmou Cavalcante. A essência do conflito reside na interpretação da Constituição Federal sobre a perda de mandato parlamentar em casos de condenação criminal definitiva. A Câmara, em votação na madrugada, havia mantido o mandato de Zambelli, pois a cassação exigia o quórum qualificado de 257 votos, e a votação alcançou apenas 227 votos favoráveis. No entanto, a decisão de Moraes se ampara na jurisprudência consolidada do STF de que, havendo trânsito em julgado de condenação criminal que implique a suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato é um efeito automático da sentença, cabendo à Casa Legislativa apenas a formalização do ato e não uma nova deliberação política. Este artigo se propõe a aprofundar a análise deste evento, desvendando as complexas camadas do debate jurídico constitucional que opõe o STF ao Congresso Nacional, detalhando a condenação de Carla Zambelli e o precedente do mensalão AP 470 e examinando as consequências políticas dessa escalada de tensão para a estabilidade democrática brasileira. 2. A fúria da oposição. O parlamento não será reduzido a enfeite. A veemência das palavras de Sóstenes Cavalcante não é um fato isolado, mas o reflexo de uma estratégia política mais ampla da oposição, notadamente a bancada bolsonarista, que busca confrontar o que percebe como uma judicialização excessiva da política e uma invasão de competência do poder judiciário sobre o legislativo. A utilização de termos como ditador psicopata e a acusação de que Moraes manda nos três poderes são táticas de retórica política de alto impacto, visando mobilizar a base eleitoral e pressionar a opinião pública contra o STF. A narrativa central é a de que o voto popular, a soberania da Câmara, foi derrubado por uma canetada monocrática, desrespeitando o princípio da separação dos poderes. A declaração de Cavalcante veio acompanhada de uma promessa de resistência institucional. O parlamento não será reduzido a enfeite. Vamos resistir no plenário, nas comissões e diante da nação. Essa resistência pode se manifestar em diversas frentes. Questionamento da decisão. A mesa diretora da Câmara, liderada pelo presidente Arthur Lira PPAL, pode ser pressionada a recorrer da decisão de Moraes, levando o debate para o plenário do STF, buscando uma solução política. 2. Avanço de pautas anti-STF. A oposição pode intensificar a tramitação de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição PECs que visam limitar os poderes dos ministros do STF, como a PSC que estabelece mandatos fixos para os ministros ou a que altera as regras de impeachment. Mobilização política. O discurso de ditadura da toga serve como combustível para a mobilização de rua e nas redes sociais, buscando desgastar a imagem do STF e de seus ministros perante a sociedade. A tensão é agravada pelo fato de que a decisão de Moraes ocorre em um contexto de polarização política extrema, onde o STF, e em particular o ministro Alexandre de Moraes, se tornou o principal alvo da crítica e da oposição ao governo. A decisão sobre Zambelli é vista por muitos como um ponto de inflexão, um momento em que o judiciário impõe sua interpretação da lei de forma definitiva, confrontando diretamente a vontade política expressa pelo Legislativo. 3. O paradoxo constitucional, art. 55, seção 2º vs. art. 15. E o cerne do debate jurídico constitucional reside na aparente contradição entre dois dispositivos da Constituição Federal de 1988, o artigo 55, seção 2º, e o artigo 15, 3.
O art. 55 trata da perda do mandato de deputados e senadores. O seção 2º estabelece que, nos casos de quebra de decoro parlamentar incisos I, 2 e vi, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, por maioria absoluta. A Câmara, ao votar a cassação de Zambelli e não atingir o quórum de 257 votos, agiu estritamente sob a ótica deste parágrafo, exercendo sua prerrogativa de deliberação política. No entanto, o art. 15.3 é categórico ao dispor que a suspensão dos direitos políticos ocorrerá nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. A tese do STF, reafirmada na decisão de Moraes, é que a condenação criminal definitiva trânsito em julgado que impõe a suspensão dos direitos políticos torna o parlamentar juridicamente inelegível, incapaz de exercer o mandato. O mandato eletivo é uma função pública que exige a plena titularidade dos direitos políticos, capacidade eleitoral ativa e passiva. Se o indivíduo perde esses direitos por força de uma sentença judicial definitiva, ele perde a condição de elegibilidade e, consequentemente, a condição de exercício do mandato. Nessa interpretação, a perda do mandato não é uma sanção política a ser deliberada pela Casa, mas sim um efeito automático e vinculante da sentença judicial. O papel da Câmara, neste caso, seria meramente declaratório e formal, e não constitutivo e político. A mutação constitucional e o precedente do mensalão API 470, a interpretação que confere ao Judiciário a competência para decretar a perda do mandato, mesmo contra a vontade da Casa Legislativa, resultado de uma mutação constitucional consolidada no julgamento da Ação Penal 470 mensalão, em 2012. Naquele julgamento histórico, o STF decidiu, por maioria, que a perda do mandato dos deputados condenados como João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henri era um efeito direto da condenação criminal e não dependia de uma nova votação política no Congresso. O argumento central foi o de que permitir que o Congresso revertesse uma decisão judicial definitiva de suspensão de direitos políticos seria subverter a hierarquia do sistema jurídico e esvaziar o poder da justiça. 5. A jurisprudência do STF, portanto, estabeleceu uma distinção crucial: tipo de perda de mandato, base constitucional, natureza da decisão, competência, quebra de decoro. Art. 55, seção 2º e 2, vi política deliberativa, Câmara, Senado, maioria absoluta, condenação criminal definitiva. Art. 15, 3, suspensão de direitos políticos, jurídica, automática, vinculada a Judiciário. STF, ao anular a votação da Câmara, Moraes reafirmou a supremacia da decisão judicial transitada em julgado sobre a deliberação política do Legislativo, quando o tema é a suspensão de direitos políticos. A votação da Câmara, que não atingiu o quórum, foi considerada nula porque a Casa deliberou sobre algo que já estava juridicamente decidido e era vinculante. 4. O caso Carla Zambelli, invasão, condenação e fuga. Para compreender a gravidade da situação e a rigidez da decisão de Moraes, é fundamental detalhar a condenação criminal que levou à perda do mandato de Carla Zambelli. Em maio de 2025, a primeira turma do STF condenou a deputada federal, por unanimidade, a 10 anos de prisão em regime inicial fechado, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O caso envolveu a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça CNJ com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado a 8 anos de prisão. O objetivo da invasão, segundo as investigações e a denúncia do Ministério Público, era adulterar documentos e inserir informações falsas no sistema do CNJ, com o intuito de descredibilizar o sistema judiciário e, especificamente, o ministro Alexandre de Moraes. A condenação, que transitou em julgado, é o que desencadeou a suspensão dos direitos políticos de Zambelli e, consequentemente, a perda automática do mandato. A situação de Zambelli é agravada por sua fuga do país e subsequente prisão na Itália. Após a condenação definitiva, a deputada fugiu do Brasil, passando pelos Estados Unidos e se estabelecendo na Itália, onde possui cidadania. Em julho de 2025, ela foi presa em cumprimento a um mandado de prisão internacional de fusão vermelha da Interpol e permanece detida, aguardando o processo de extradição.
A justiça italiana tem negado os pedidos de liberdade provisória, citando o risco de fuga e a gravidade dos crimes. O fato de Zambelli estar presa no exterior e foragida da justiça brasileira reforça a tese do STF de que ela não possui as condições morais e jurídicas para exercer um mandato parlamentar, tornando a decisão de perda do mandato não apenas legal, mas também imperativa sob a ótica da moralidade pública e da credibilidade institucional. B. A escalada da tensão e o futuro da relação entre poderes. A decisão de Moraes sobre Zambelli é mais um capítulo na crise de relacionamento entre o STF e o Congresso Nacional, que se arrasta há anos e se intensificou durante o período de polarização política. A oposição vê a decisão como um ato de guerra do judiciário contra o legislativo, uma intervenção indevida que desequilibra a balança dos poderes. O argumento é que, ao anular uma decisão do plenário da Câmara, o STF estaria legislando e governando no lugar dos representantes eleitos, configurando uma ditadura da toga. Por outro lado, o STF e seus defensores argumentam que a Corte está apenas cumprindo seu papel constitucional de guardiã da Constituição e de garantidora da legalidade. A perda do mandato, neste caso, não é uma punição política, mas a aplicação da lei é um caso de condenação criminal definitiva. Permitir que a Câmara mantivesse o mandato de uma parlamentar condenada a 10 anos de prisão em regime fechado e foragida da justiça seria um escárnio e um precedente perigoso para a impunidade. As consequências imediatas e de longo prazo. As consequências dessa decisão são imediatas. É substituída pelo suplente missionário José Olímpio, TLSP, alterando a correlação de forças na Câmara. Tensão institucional política aumenta a pressão sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que reaja e defenda as prerrogativas do Legislativo. E a afirmação da jurisprudência jurídica consolida o entendimento do STF sobre a perda automática de mandato por condenação criminal definitiva, servindo de precedente para futuros casos. Mobilização da oposição política fortalece o discurso da oposição contra o STF, mobilizando a base e intensificando a retórica de confronto. No longo prazo, o episódio Zambelli-Moraes pode acelerar o debate sobre a reforma do judiciário e a limitação dos poderes dos ministros do STF. A oposição, sentindo-se acuada, pode unir forças para aprovar medidas que busquem reequilibrar a balança dos poderes, mesmo que isso signifique um confronto direto com a Corte. E o debate sobre a imunidade parlamentar e a ética na política. A discussão sobre a perda de mandato de Carla Zambelli também reacende o debate sobre a imunidade parlamentar e a ética na política. A imunidade parlamentar, prevista na Constituição, visa proteger o exercício do mandato, garantindo a liberdade de expressão e a independência dos congressistas. No entanto, ela não é um salvo-conduto para a prática de crimes. A condenação de Zambelli por crimes comuns, invasão de sistema e falsidade ideológica demonstra que a imunidade não a protegeu de ser julgada e condenada pela justiça. O caso levanta a questão até que ponto a deliberação política da Câmara pode se sobrepor a uma decisão judicial definitiva sobre a suspensão de direitos políticos. A tese do STF é clara. A suspensão dos direitos políticos é um limite intransponível para o exercício do mandato. A manutenção de um parlamentar condenado e foragido no cargo seria uma afronta à moralidade pública e um desrespeito à justiça. A ética na política é o pano de fundo desse debate. A sociedade espera que seus representantes sejam exemplos de conduta e respeito à lei. A condenação de Zambelli por crimes graves que atentaram contra o sistema judiciário e sua subsequente fuga minam a confiança nas instituições e reforçam a percepção de que a classe política busca a impunidade. A decisão de Moraes, nesse sentido, é vista por muitos como um ato de defesa da moralidade e da integridade institucional, um recado de que ninguém está acima da lei, nem mesmo os representantes eleitos. 7. Análise da retórica política. O uso de termos de alto impacto. A escolha das palavras por Sóstenes Cavalcanti, ditador psicopata, não é casual. Ela faz parte de uma estratégia de comunicação que busca a radicalização do discurso e a deslegitimação do adversário. O uso do termo ditador remete a um dos períodos mais sombrios da história brasileira, a ditadura militar, e busca associar o ministro Moraes a um regime de opressão e falta de liberdade.
O adjetivo psicopata adiciona uma camada de ataque pessoal e desqualificação moral, sugerindo que as decisões do ministro são movidas por uma patologia e não pela razão jurídica. Essa retórica de confronto tem como objetivo 1. Mobilizar a base, acender a chama da indignação entre os eleitores da oposição, que já veem o STF como um inimigo político, desumanizar o oponente, tornar o ministro Moraes uma figura odiada e temida, facilitando a aceitação de medidas de limitação de seu poder. 3. Criar um inimigo comum, unir a oposição em torno da defesa do legislativo contra a tirania do judiciário. Apesar do impacto imediato, essa estratégia de radicalização pode ter um custo institucional elevado. O ataque direto e pessoal ao ministro do STF, com termos tão graves, pode ser interpretado como uma tentativa de intimidação e um desrespeito à autoridade judicial, podendo, inclusive, tirar consequências jurídicas para o próprio parlamentar. A linguagem da política no Brasil contemporâneo se move em um limite tênue entre a liberdade de expressão e o ataque institucional. O episódio Zambelli Moraes é um exemplo claro de como essa linha é constantemente cruzada, elevando o risco de uma ruptura institucional ou de uma crise de legitimidade dos poderes. 8. O papel da mídia e a cobertura do conflito. O canal Goiás News Notícias, ao solicitar aprofundamento e atualização desta informação, demonstra a relevância do tema para o debate público e o interesse da sociedade em compreender as nuances do conflito. A mídia desempenha um papel crucial na cobertura desse tipo de crise institucional. Seu dever é o informar com rigor, apresentar os fatos de forma precisa, distinguindo a decisão jurídica o que a lei e a jurisprudência dizem da reação política o que os políticos dizem. 2. Contextualizar. Explicar o histórico do conflito entre poderes, o precedente do mensalão e a situação de Carla Zambelli. 3. Promover o debate, abrir espaço para a análise jurídica e a opinião de especialistas, garantindo a pluralidade de visões. A linguagem utilizada na cobertura deve ser imparcial e analítica, evitando a reprodução acrítica da retórica radical dos atores políticos. O desafio é traduzir a complexidade do direito constitucional para o público leigo, sem simplificar em excesso ou cair na armadilha da polarização. A fragilidade da democracia e o risco da deslegitimação. Conflito entre o STF e o Congresso, exacerbado pelo caso Zambelli, expõe a fragilidade da democracia brasileira e o risco da deslegitimação das instituições. A separação dos poderes é o pilar de qualquer democracia. Quando um poder acusa o outro de ditadura e abuso de poder, a confiança no sistema como um todo é abalada. A sociedade, ao testemunhar esse embate constante, pode desenvolver um ceticismo em relação à capacidade das instituições de resolverem seus conflitos de forma pacífica e legal. O populismo político se alimenta dessa desconfiança. A narrativa de que o sistema está corrompido e que as elites judiciárias e políticas agem contra o povo ganha força em momentos de crise institucional. A deslegitimação do STF, em particular, é perigosa porque a Corte é a última instância de defesa da Constituição e dos direitos fundamentais. A estabilidade democrática exige o respeito mútuo entre os poderes e a aceitação das regras do jogo. A decisão de Moraes, embora legalmente fundamentada, é um teste de resiliência para o legislativo. A forma como o Congresso reagir, se pela institucionalidade ou pela radicalização, definirá o futuro da relação entre os poderes e o grau de maturidade da democracia brasileira. X. O impacto no eleitorado e a polarização política. O caso Zambelli Moraes tem um impacto direto no eleitorado e na polarização política do país. Para a base bolsonarista, a decisão de Moraes é a prova cabal da perseguição política e da ditadura do judiciário. A perda do mandato de Zambelli é vista como um sacrifício na luta contra o sistema. Essa narrativa tende a mobilizar e radicalizar ainda mais esse eleitorado, reforçando a lealdade aos líderes da oposição. Para os setores progressistas e defensores da legalidade, a decisão é uma vitória do Estado de Direito e um freio ao que consideram ser a impunidade e a ação criminosa de políticos. A anulação do voto da Câmara é vista como um ato de coragem e defesa da Constituição. O resultado é um aprofundamento da polarização. O centro político, que busca a moderação e o diálogo, fica espremido entre os extremos. A política se torna um campo de batalha onde as regras são constantemente questionadas e a retórica de guerra domina o debate. O Goiás News Notícias deve estar atento a essa dinâmica, oferecendo uma análise que transcenda a paixão política e se concentre na informação factual e na análise institucional. 11. A perspectiva internacional.
o Brasil sob os holofotes. O conflito entre os poderes no Brasil, e em particular o papel do STF no enfrentamento de crises políticas e na defesa da democracia, tem atraído a atenção internacional. A comunidade jurídica internacional acompanha de perto a jurisprudência do STF em casos de alto impacto político, como o Mensalão, a Lava Jato e, agora, o caso Zambelli. A forma como o Brasil lida com a corrupção e a impunidade de seus representantes é um indicador da saúde democrática do país. A decisão de Moraes, ao reafirmar a supremacia da lei sobre a vontade política em casos de condenação criminal definitiva, pode ser vista como um sinal positivo para a integridade institucional brasileira. No entanto, a retórica de ditadura e o conflito aberto entre os poderes geram preocupação sobre a estabilidade política do país. A fuga e prisão de Carla Zambelli na Itália também colocam o Brasil sob os holofotes internacionais, expondo a gravidade dos crimes e a determinação da justiça brasileira em buscar a extradição e o cumprimento da pena. Goiás News Notícias pode enriquecer seu artigo com a perspectiva internacional, citando a forma como a imprensa e os organismos internacionais têm interpretado o conflito, adicionando uma camada de credibilidade e relevância global à notícia. 12. Caminho para a estabilidade, diálogo e respeito mútuo diante da escalada da tensão. O caminho para a estabilidade institucional passa necessariamente pelo diálogo e pelo respeito mútuo entre os poderes. O Congresso Nacional precisa reconhecer a autoridade do STF como o guardião da Constituição e aceitar que a condenação criminal definitiva de um parlamentar é um limite legal para o exercício do mandato. A defesa das prerrogativas do Legislativo não pode se confundir com a defesa da impunidade. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, precisa exercer sua competência com cautela e transparência, evitando a percepção de que suas decisões são motivadas por interesses políticos ou pessoais. A fundamentação jurídica das decisões deve ser robusta e inquestionável, como ocorreu no caso Zambelli, que se baseou em um precedente consolidado AP 470. A sociedade civil, a mídia e os especialistas têm um papel fundamental em mediar esse conflito, promovendo o debate racional e a defesa da institucionalidade. A democracia não é um sistema perfeito, mas é o único que permite a resolução pacífica dos conflitos e a alternância de poder. O caso Zambelli Moraes é um alerta para a necessidade de reforçar os pilares da democracia brasileira, garantindo que a lei e a Constituição prevaleçam sobre a paixão política e a retórica de confronto. 13. Palavras impactantes para a conclusão. Para finalizar o artigo com o impacto solicitado, é crucial utilizar uma linguagem que ressoe com a gravidade do momento político e a profundidade do debate institucional. A conclusão deve ser uma síntese poderosa da tensão e um chamado à reflexão sobre o futuro da nação. A seguir, a conclusão impactante: o Brasil se encontra em uma encruzilhada histórica. O embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, catalisado pela perda do mandato de Carla Zambelli, não é apenas uma disputa de poder, mas um teste de fogo para a soberania da lei e a resiliência da democracia. A toga impôs a Constituição contra a vontade política do plenário, reafirmando que, na República, nenhum poder é absoluto e nenhum voto popular é um salvo-conduto para a impunidade. O grito de ditadura ecoa no Congresso, mas a sentença fala mais alto: a lei é o limite. O que está em jogo não é o mandato de uma única deputada, mas o próprio futuro institucional da nação. O parlamento tem a chance de se reerguer, aceitando a primazia da justiça em casos de crime, ou de mergulhar em uma crise sem precedentes, onde a retórica da guerra pode incendiar o que resta de diálogo e respeito. A nação assiste, de orelha e cabelo em pé, a este duelo de titãs. A pergunta que para no ar não é quem vencerá, mas o que restará da nossa democracia se a paixão política continuar a rasgar as páginas da Constituição. O tempo da indiferença acabou. O tempo da escolha é agora. Que a história não nos condene pela omissão. Choque institucional, a anulação do voto e a acusação de ditadura. Expansão. A decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que fulminou a deliberação da Câmara dos Deputados e decretou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli PLSP, não é apenas um evento jurídico,
mas um marco de escalada na já tensa relação entre o poder judiciário e o poder legislativo no Brasil. A reação do líder do Partido Liberal PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante RJ, ao classificar o ministro Moraes como um ditador psicopata que manda nos três poderes, transcende a crítica política e adentra o campo da deslegitimação institucional, sinalizando um novo e perigoso patamar de confronto. A gravidade da acusação reside na sua implicação, ao sugerir que um único ministro detém o controle sobre os três pilares da República. A oposição busca minar a autoridade moral e legal do Supremo Tribunal Federal, STF, e, por extensão, de todo o sistema de justiça. A frase de Cavalcante, quando um ministro anula a decisão soberana da Câmara e derruba o voto popular, isso deixa de ser justiça e vira abuso absoluto de poder, condensa a narrativa de que o judiciário estaria usurpando a soberania popular e as prerrogativas do legislativo. Este episódio se insere em um contexto de crise institucional crônica, onde o STF tem atuado de forma proativa em temas de alta sensibilidade política, como a investigação de fake news, a defesa da integridade do processo eleitoral e, agora, a aplicação rigorosa da lei penal a parlamentares. A decisão sobre Zambelli, embora amparada em jurisprudência consolidada como será detalhado adiante, é percebida pela oposição como o ápice de uma intervenção judicial na esfera política, configurando o que eles chamam de ativismo judicial ou, em termos mais duros, ditadura da toga. A anulação da votação da Câmara, que na madrugada anterior havia decidido manter o mandato de Zambelli por insuficiência de quórum 227 votos a favor da cassação, aquém dos 257 necessários. O ponto nevrálgico do conflito. A Câmara agiu sob a ótica do artigo 55, seção 2ª, da Constituição Federal, que exige maioria absoluta para a perda do mandato em casos de quebra de decoro. Contudo, a decisão de Moraes se baseia no artigo 15, 3, que trata da suspensão automática dos direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. A distinção entre a sanção política art. 55 e o efeito jurídico penal art. 15 é a chave para entender a legalidade da decisão de Moraes e a reação inflamada do Legislativo. A análise aprofundada deste evento exige, portanto, a desconstrução das narrativas políticas e a imersão nos fundamentos jurídicos que sustentam a decisão do STF, bem como a compreensão das implicações políticas e sociais de um conflito dessa magnitude. 2. A fúria da oposição. O parlamento não será reduzido a enfeite e expansão à promessa de resistência institucional proferida por Sóstenes Cavalcante. O parlamento não será reduzido a enfeite. Vamos resistir no plenário, nas comissões e diante da nação. Não é apenas uma bravata, mas um indicativo de que a oposição pretende transformar o caso Zambelli em um catalisador para uma ofensiva contra o STF. A retórica de que o parlamento está sendo reduzido a enfeite busca resgatar o sentimento de dignidade e autonomia do poder legislativo, que se sente constantemente tutelado pelo judiciário. A estratégia da oposição, notadamente a bancada bolsonarista, é multifacetada e visa explorar a polarização e a desconfiança em relação às instituições. A utilização de termos hiperbólicos como ditador psicopata serve a um propósito claro na guerra de narrativas. Mobilização da base. A linguagem radicalizada é um chamado direto aos eleitores mais engajados, reforçando a ideia de que seus representantes estão sendo perseguidos por um sistema que busca silenciá-los. Desumanização do adversário. O ataque pessoal a Alexandre de Moraes visa desqualificar o ministro e suas decisões, transferindo o foco do debate jurídico para a moralidade e sanidade do julgador. 3. Pressão política. Ao elevar o tom do confronto, a oposição pressiona a mesa diretora da Câmara, em especial o presidente Arthur Lira, a adotar medidas mais duras contra o STF, sob pena de ser acusado de omissão ou submissão ao judiciário. As possíveis vias de resistência do Legislativo à resistência prometida pelo líder do PL pode se materializar em diversas frentes, cada uma com potencial para aprofundar a crise institucional. Ação da mesa diretora e recurso judicial. A primeira e mais imediata via de resistência seria a mesa diretora da Câmara recorrer da decisão de Moraes. Embora a decisão tenha sido monocrática, ela se baseia em jurisprudência do plenário do STF. Um recurso, como um agravo regimental, levaria o debate para o plenário da Corte, forçando os demais ministros a se manifestarem sobre a validade da anulação da votação e a reafirmação da tese
Da perda automática do mandato. A mesa diretora se encontra em um dilema político. Acatar a decisão de Moraes significa reconhecer a supremacia do judiciário sobre a deliberação política da casa, o que seria um revés para as prerrogativas do legislativo. Recorrer, por outro lado, significa endossar o confronto e arriscar uma derrota no plenário do STF, o que poderia consolidar ainda mais a tese da perda automática. 2. Ofensiva legislativa. Limitação do STF. A via legislativa é a mais estratégica e de longo prazo para a oposição. O caso Zambelli pode ser o combustível necessário para acelerar a tramitação de projetos que visam limitar os poderes do STF. Entre as propostas em discussão, destaca-se o PSC do mandato fixo, proposta de emenda à Constituição que estabelece um mandato fixo para os ministros do STF, limitando o tempo de permanência na Corte e, consequentemente, o poder de influência de cada ministro. PSC da quarentena, proposta que estabelece um período de quarentena para ministros do STF após a aposentadoria, impedindo-os de assumir cargos políticos ou de governo imediatamente. Projetos de lei sobre abuso de autoridade. Propostas que buscam tipificar o abuso de autoridade por parte de membros do Judiciário e do Ministério Público, visando criar mecanismos de responsabilização e inibição de decisões consideradas arbitrárias. A aprovação de qualquer uma dessas medidas representaria uma vitória política significativa para o Congresso e uma limitação real ao poder do STF, alterando o equilíbrio de forças entre os poderes. Mobilização e desgaste da imagem. A oposição continuará a utilizar a tribuna da Câmara, as redes sociais e a mídia para desgastar a imagem do STF e de Alexandre de Moraes. A narrativa de ditadura e perseguição será martelada incessantemente, buscando influenciar a opinião pública e criar um clima de instabilidade que pressione o judiciário. O risco dessa estratégia é a erosão da confiança institucional. Ao atacar de forma tão virulenta o STF, a oposição pode, paradoxalmente, deslegitimar o próprio sistema democrático que a elegeu, abrindo espaço para soluções autoritárias ou para descrença generalizada na política. A tabela 1 resume as principais vias de resistência e seus potenciais impactos. Via de resistência: ação principal, potencial, impacto, risco institucional, judicial, recurso da mesa diretora ao plenário do STF, agravo regimental, reafirmação ou modulação da tese da perda automática de mandato. Alto, pois pode consolidar a derrota do Legislativo, de PECs e PLS que limitam o poder do STF. Mandato fixo, quarentena, abuso de autoridade, alteração do equilíbrio de forças entre os poderes e limitação da atuação do STF. Médio, pois pode gerar um veto ou uma nova da tribuna e redes sociais para deslegitimar o STF e Moraes. Retórica de ditadura, mobilização da base eleitoral e pressão sobre a opinião pública. Alto, pois pode levar à erosão da confiança nas instituições. A crise, portanto, está longe de ser resolvida. Ela é um sintoma da profunda polarização e da tensão crônica que marcam a política brasileira contemporânea, onde a lei e a política se encontram em um conflito de difícil conciliação. 3. O paradoxo constitucional. Art. 55, seção 2º vs. Art. 15. 3. Expansão. A controvérsia jurídica que serve de pano de fundo para o embate político é a interpretação do artigo 55 da Constituição Federal de 1988, em confronto com o artigo 15. 3. A aparente contradição entre a prerrogativa política do legislativo e o efeito jurídico penal da condenação criminal é o que permite a existência de duas teses antagônicas. A tese da deliberação política, art. 55, seção 2ª, a tese defendida pela Câmara dos Deputados, ao realizar a votação que não atingiu o quórum de 257 votos, baseia-se na interpretação literal do art. 55, que trata da perda do mandato de deputados e senadores. O seção 2º estabelece que, nos casos de quebra de decoro parlamentar, incisos I, 2 e vi, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, por maioria absoluta. Os defensores desta tese argumentam que a Constituição confere ao Poder Legislativo a competência exclusiva para cassar o mandato de seus membros, em respeito ao princípio da separação dos poderes e à soberania popular. A condenação criminal, mesmo transitada em julgado, seria apenas um dos elementos a serem considerados pela Casa, mas não um fato automático que anula a necessidade de deliberação política. A votação secreta ou a não votação da perda do mandato seria, nessa ótica, um ato de soberania do parlamento,
que estaria exercendo sua prerrogativa de autodefesa contra a ingerência de outro poder. A decisão de Moraes, ao anular essa deliberação, seria para eles uma violação direta da autonomia do legislativo. A tese da perda automática art. 15.3 e mutação constitucional. A tese adotada pelo STF e reafirmada por Alexandre de Moraes é a da perda automática do mandato em decorrência da suspensão dos direitos políticos. Esta tese se apoia no artigo 15.3, que é categórico ao determinar a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. O argumento central é o da incompatibilidade estrutural. O exercício do mandato parlamentar é a expressão máxima da capacidade eleitoral ativa e passiva. Se o indivíduo, por força de uma decisão judicial definitiva, perde seus direitos políticos, capacidade de votar e ser votado, ele perde a condição de elegibilidade e, consequentemente, a condição de exercício do mandato. A perda do mandato, neste caso, não é uma sanção política que exigiria a deliberação do art. 55, mas um efeito jurídico penal da condenação. O papel da Casa Legislativa seria meramente declaratório e formal, de dar ciência e formalizar o ato, e não de decidir politicamente sobre ele. O precedente da ação penal 470 mensalão. A consolidação dessa tese no STF ocorreu no julgamento da ação penal 470 mensalão, em 2012-5. Naquele momento, o STF, em um movimento de mutação constitucional, reinterpretou o art. 55, seção 2ª, para criar uma exceção à regra da deliberação política. Mutação constitucional, a perda do mandato em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, que suspende os direitos políticos. Art. 15.3 é um efeito automático da sentença, não se submetendo à deliberação política do Congresso. Art. 55, seção 2º. O ministro Luiz Roberto Barroso, em voto proferido em outro caso, resumiu a lógica. A perda do mandato não é uma sanção política, mas uma consequência jurídica da perda dos direitos políticos. Não se pode ser parlamentar sem ter direitos políticos. A decisão de Moraes sobre Zambelli é uma aplicação direta desse precedente. Ao anular a votação da Câmara, o ministro sinalizou que a Casa deliberou sobre algo que estava fora de sua esfera de competência política, pois a perda do mandato já havia sido decretada pela Lei art. 15.3 e confirmada pela Justiça trânsito em julgado da condenação. O paradoxo da impunidade e a coerência do sistema. A manutenção da tese da deliberação política em casos de condenação criminal definitiva levaria a um paradoxo institucional e a um cenário de impunidade ou incoerência jurídica. Um cidadão comum condenado por crime grave perde seus direitos políticos e é impedido de exercer qualquer função pública. Um parlamentar condenado pelo mesmo crime poderia ter seu mandato mantido por uma decisão política, subvertendo o princípio da isonomia. Escárnio institucional. A manutenção no cargo de um parlamentar condenado a 10 anos de prisão em regime fechado e que se encontra foragido da justiça como Zambelli seria um escárnio para a sociedade e um precedente perigoso para a impunidade. Câmara tese da perda automática. STF base legal art. 55, seção 2º da CF 88 art. 15.3 da CF 88 e mutação constitucional. Natureza da perda. Sanção política. Decoro parlamentar. Efeito jurídico penal. Suspensão de direitos políticos. Competência exclusiva do Legislativo. Maioria absoluta judicial. STF com papel meramente declaratório do Legislativo. Precedente. Não aplicação do precedente da AP 470 AP 470 mensalão e jurisprudência posterior. Caso Zambelli. Votação da Câmara 227 votos era válida, mas insuficiente. Votação da Câmara era nula, pois a perda já era automática. A decisão de Moraes, portanto, não é um ato isolado, mas a reafirmação de uma linha jurisprudencial que busca garantir a coerência do sistema e a supremacia da Constituição contra a vontade política, e busca a impunidade. 4. O caso Carla Zambelli. Invasão, condenação e fuga. Expansão. A gravidade da condenação de Carla Zambelli é um fator crucial para entender a rigidez da decisão do STF. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão em regime inicial fechado, o que, por si só, já a coloca em uma situação de incompatibilidade com o exercício do mandato. Os crimes e o papel de Walter Delgatti e a condenação
proferida pela primeira turma do STF por unanimidade em maio de 2025, abrangeu os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. 6. O caso envolveu a contratação do hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça CNJ. Os detalhes da invasão são alarmantes. Invasão do CNJ. Delgatti, a mando de Zambelli, invadiu o sistema do CNJ, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, responsável pela fiscalização e planejamento estratégico. Inserção de documentos falsos. O objetivo era inserir documentos falsos no sistema, incluindo um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. 3. Falsidade ideológica. A condenação por falsidade ideológica se deu pela alteração de documentos públicos e pela tentativa de dar aparência de legalidade a atos criminosos. O modus operandi da deputada e seu cúmplice revelou uma tentativa de subversão do sistema de justiça, com o objetivo de descredibilizar o judiciário e, em particular, o ministro Moraes, que era o alvo principal da investida. A pena de 10 anos em regime fechado reflete a gravidade dos crimes e o alto grau de reprovabilidade da conduta. A fuga e a prisão na Itália. A situação de Zambelli se agravou com sua fuga do país após a condenação definitiva. A deputada, que possui cidadania italiana, utilizou-se dessa dupla nacionalidade para evadir-se da justiça brasileira, passando pelos Estados Unidos e se estabelecendo na Itália. 7. A fuga, que se deu em maio de 2025, culminou em sua prisão em julho de 2025 em território italiano, em cumprimento a um mandado de prisão internacional de fusão vermelha da Interpol expedido pelo STF. O fato de Zambelli estar presa no exterior e foragida da justiça brasileira é um elemento que reforça a tese da perda automática do mandato. A manutenção no cargo de uma parlamentar condenada a regime fechado e que se encontra em processo de extradição seria um descalabro institucional e uma afronta à dignidade do poder legislativo. A justiça italiana, ao negar os pedidos de liberdade provisória, citou o risco de fuga e a gravidade dos crimes, demonstrando que a conduta de Zambelli é vista com seriedade também no cenário internacional. O processo de extradição é complexo e pode se arrastar, mas a perda do mandato no Brasil é um fato consumado que independe do desfecho do processo na Itália. A tabela 3 resume os principais pontos da condenação. Aspecto detalhe: implicação, condenação 10 anos de prisão em regime fechado. Incompatibilidade com o exercício do mandato. Crimes: invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Tentativa de subversão do sistema de justiça. Cúmplice Walter Delgatti Neto, hacker, condenado a 8 anos. Ação coordenada e premeditada. Situação atual: presa na Itália, aguardando extradição. Reforça a tese da perda automática e a gravidade da conduta. A condenação de Zambelli, portanto, não é um caso de mera quebra de decoro, mas de crime grave que atentou contra a integridade do poder judiciário. A decisão de Moraes, ao decretar a perda do mandato, é a resposta institucional a essa afronta, reafirmando que a lei e a justiça estão acima da vontade política e da imunidade parlamentar. P. A escalada da tensão e o futuro da relação entre poderes. Expansão. A decisão de Moraes sobre Zambelli é um ponto de inflexão na crise de relacionamento entre o STF e o Congresso Nacional. A tensão, que já era alta, atingiu um pico de confronto que exige uma análise das consequências imediatas e de longo prazo para a estabilidade democrática brasileira. O contexto histórico da tensão. A relação entre o judiciário e o legislativo tem sido marcada por atritos desde a redemocratização, mas a tensão se intensificou a partir de 2014, com a Operação Lava Jato, e se aprofundou durante o governo Bolsonaro, com o STF atuando como freio a medidas consideradas inconstitucionais ou antidemocráticas. O ministro Alexandre de Moraes, em particular, tornou-se o alvo preferencial da oposição, especialmente após assumir a relatoria de inquéritos sensíveis, como o das fake news e o dos atos antidemocráticos. A decisão sobre Zambelli, portanto, não é um evento isolado, mas a continuação de um padrão de confronto onde o STF tem se posicionado como guardião da Constituição contra o que considera serem ameaças à ordem democrática. As consequências imediatas. Correlação de forças na Câmara. A perda do mandato de Carla Zambelli tem uma consequência política imediata na correlação de forças.
Na Câmara dos Deputados, com a posse do suplente, missionário José Olímpio PLSP, a bancada do PL e a oposição bolsonarista perdem uma voz ativa e um voto, embora o suplente também seja do mesmo partido. O impacto mais significativo, no entanto, é simbólico. A decisão de Moraes é uma derrota política para a oposição, que tentou e falhou em proteger um de seus membros mais emblemáticos. Isso pode gerar um efeito cascata, desmotivando a base e enfraquecendo a capacidade de mobilização da oposição no Congresso. Por outro lado, a decisão é uma vitória para os setores que defendem a integridade institucional e a aplicação rigorosa da lei. Ela reforça a autoridade do STF e envia um sinal claro de que a imunidade parlamentar não é um escudo contra a justiça. As consequências de longo prazo, o risco da ruptura no longo prazo, o episódio Zambelli Moraes pode ter duas consequências opostas. Institucionalização do conflito. O Congresso pode aceitar a derrota e buscar mecanismos legais para limitar o STF como aspectos mencionadas, transformando o conflito em um debate institucional sobre o equilíbrio de poderes, ruptura institucional. A oposição pode optar pela radicalização, intensificando a retórica de ditadura e buscando a deslegitimação total do STF, o que aumentaria o risco de uma crise de governabilidade e de uma ruptura democrática. A forma como o presidente da Câmara, Arthur Lira, se posicionar será crucial. Se Lira optar por acatar a decisão e formalizar a perda do mandato, ele sinalizará um compromisso com a institucionalidade, mesmo que sob protesto. Se ele optar por resistir e recorrer, ele estará endossando o confronto e elevando o risco de uma crise sem precedentes. Desgaste com a base bolsonarista, mas ganho de imagem como moderador. Reconhecimento da supremacia do STF na matéria. Existência a recorrer da decisão de Moraes ao plenário do STF. Fortalecimento da oposição, mas risco de derrota consolidada. Endosso ao confronto e escalada da crise. O futuro da relação entre os poderes dependerá da capacidade de moderação dos líderes políticos e da força da institucionalidade brasileira em absorver o choque sem ceder à tentação da ruptura. E o debate sobre a imunidade parlamentar e a ética na política. Expansão. Caso Zambelli Moraes lança luz sobre a função e os limites da imunidade parlamentar e a crise de ética que assola a política brasileira. A imunidade parlamentar. Escudo ou salvo-conduto? A imunidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição, é um instrumento de proteção do mandato, garantindo que o parlamentar possa exercer suas funções com liberdade e independência, sem o risco de ser perseguido ou silenciado por outros poderes. Ela se divide em uma imunidade material e inviolabilidade. O parlamentar é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Imunidade formal. O parlamentar não pode ser preso salvo em flagrante de crime inafiançável e o processo criminal depende de autorização da Casa para prosseguir. No caso Zambelli, a imunidade formal não a protegeu da condenação criminal definitiva. A condenação por crimes como invasão de sistema e falsidade ideológica demonstra que a imunidade não é um salvo-conduto para a prática de ilícitos. O debate, no entanto, se concentra na interpretação do art. 55 e na perda do mandato. A tese da perda automática do STF é uma forma de limitar a imunidade e garantir que a lei penal seja aplicada a todos, inclusive aos parlamentares. A manutenção de um condenado no cargo por uma decisão política seria uma distorção da finalidade da imunidade, transformando-a em um privilégio inaceitável. A crise de ética e a moralidade pública. O caso Zambelli é um sintoma da profunda crise de ética que atinge a classe política. A condenação por crimes que visavam subverter o sistema de justiça e a subsequente fuga do país são atos de extrema gravidade que minam a confiança da sociedade nas instituições. A moralidade pública exige que os representantes eleitos sejam exemplos de conduta e respeito à lei. A manutenção de Zambelli no cargo, mesmo após a condenação definitiva, seria um desrespeito à justiça e um assinte à moralidade. A decisão de Moraes, nesse sentido, é vista por muitos como um ato de defesa da moralidade e da integridade institucional.
Ela envia um recado claro de que a lei e a ética devem prevalecer sobre a vontade política e a imunidade parlamentar. A tabela 5 compara a função da imunidade e a conduta de Zambelli e aspecto função da imunidade parlamentar conduta de Carla Zambelli objetivo proteger o exercício livre e independente do mandato. Prática de crimes comuns invasão de sistema e falsidade ideológica. Limite não é um salvo-conduto para a prática de crimes. Condenação a 10 anos em regime fechado e fuga do país. Resultado, a imunidade não a protegeu da condenação definitiva. Perda do mandato decretada pelo STF, reafirmando a supremacia da lei. O caso Zambelli é um alerta para a necessidade de reforçar os mecanismos de accountability e transparência na política, garantindo que a ética e a lei sejam os pilares do exercício do mandato. 7. Análise da retórica política. O uso de termos de alto impacto, expansão, a escolha da linguagem por Sóstenes Cavalcanti, ditador psicopata, é um exemplo de retórica política de alto impacto que busca a radicalização do discurso e a deslegitimação do adversário. A estratégia da deslegitimação, a utilização de termos como ditador e psicopata tem um objetivo claro na guerra de narrativas. Uma associação histórica. O termo ditador remete à ditadura militar e busca associar o ministro Moraes a um regime de opressão e falta de liberdade, explorando o trauma histórico da sociedade brasileira. Ataque pessoal e moral. O adjetivo psicopata é um ataque pessoal que visa desqualificar o ministro, sugerindo que suas decisões são movidas por uma patologia e não pela razão jurídica. Criação de um inimigo comum. A retórica radical busca unir a oposição em torno da defesa do legislativo contra a tirania do judiciário, criando um inimigo comum que mobiliza a base. O risco da erosão institucional. Apesar do impacto imediato, essa estratégia de radicalização pode ter um custo institucional elevado. O ataque direto e pessoal a um ministro do STF, com termos tão graves, pode ser interpretado como uma tentativa de intimidação e um desrespeito à autoridade judicial. O limite tênue entre a liberdade de expressão e o ataque institucional é constantemente cruzado na política brasileira. O episódio Zambelli Moraes é um exemplo de como a retórica de confronto pode levar à erosão da confiança nas instituições e ao risco de uma crise de legitimidade. Detalha o impacto da retórica radical, termo utilizado. O objetivo da retórica risco institucional ditador, associar Moraes a um regime de opressão e falta de liberdade. Deslegitimação do STF e do sistema de justiça. Psicopata, desqualificação pessoal e moral do ministro. Erosão da confiança na imparcialidade do judiciário. Abuso absoluto de poder justificar a resistência e a ofensiva contra o STF. Escalada da crise e risco de ruptura institucional. A linguagem da política no Brasil contemporâneo é um reflexo da polarização. O Goiás News Notícias deve analisar essa retórica com rigor e imparcialidade, distinguindo a crítica legítima do ataque institucional que visa a desestabilização da democracia. 8. O papel da mídia e a cobertura do conflito. Expansão. Caso Zambelli Moraes é um teste de fogo para a mídia brasileira. A complexidade do debate jurídico, a intensidade do confronto político e a necessidade de informar o público com rigor e imparcialidade exigem uma cobertura que vá além da reprodução das manchetes. O desafio da imparcialidade. O principal desafio da mídia é manter a imparcialidade em um cenário de polarização extrema. A reprodução, a crítica da retórica de ditadura e abuso de poder pode levar à desinformação e à erosão da confiança nas instituições. Demonstra a intenção de oferecer uma cobertura aprofundada que distinga fato de opinião. Separar a decisão jurídica, o que a lei e a jurisprudência dizem, da reação política, o que os políticos dizem. Contextualize o debate, explicar o histórico do conflito, o precedente da P 470 e a situação de Zambelli. 3. Promova a análise jurídica, abrir espaço para a opinião de especialistas em direito constitucional e penal, garantindo a pluralidade de visões. A responsabilidade da informação. A mídia tem a responsabilidade de traduzir a complexidade do direito constitucional para o público leigo, sem simplificar em excesso ou cair na armadilha da polarização. A informação de qualidade é o antídoto contra a desinformação e a radicalização. A tabela 7 detalha o papel da mídia no conflito. O papel da mídia, ação necessária, benefício para o público guardiã da informação, distinguir a tese jurídica da retórica política, compreensão clara dos fatos e do debate. Contextualizador, explicar o precedente da P 470 e o art. 15.3 da CF. Visão histórica e jurídica do conflito. Promotora do debate, abrir espaço para a pluralidade de análises.
Formação de opinião crítica informada. O Goiás News Notícias deve se posicionar como um agente de informação e análise, contribuindo para a maturidade do debate público e a defesa da institucionalidade. 9. A fragilidade da democracia e o risco da deslegitimação e expansão. Conflito entre o STF e o Congresso, exacerbado pelo caso Zambelli, expõe a fragilidade da democracia brasileira e o risco da deslegitimação das instituições. A separação dos poderes em crise. A separação dos poderes é o pilar da democracia. Quando um poder acusa o outro de ditadura e abuso de poder, a confiança no sistema como um todo é abalada. A sociedade, ao testemunhar esse embate constante, pode desenvolver um ceticismo em relação à capacidade das instituições de resolverem seus conflitos de forma pacífica e legal. O populismo político se alimenta dessa desconfiança. A narrativa de que o sistema está corrompido e que as elites judiciárias e políticas agem contra o povo ganha força em momentos de crise institucional. A deslegitimação do STF, em particular, é perigosa porque a Corte é a última instância de defesa da Constituição e dos direitos fundamentais. O risco da descrença e da apatia à crise institucional pode levar a dois riscos para a democracia. Descrença. A sociedade perde a confiança na capacidade das instituições de funcionarem de forma justa e legal, abrindo espaço para soluções autoritárias. Apatia. O eleitorado se torna apático e desinteressado pela política, o que enfraquece a participação popular e a fiscalização dos poderes. A estabilidade democrática exige o respeito mútuo entre os poderes e a aceitação das regras do jogo. O caso Zambelli Moraes é um alerta para a necessidade de reforçar os pilares da democracia brasileira, garantindo que a lei e a Constituição prevaleçam sobre a paixão política e a retórica de confronto. A tabela 8 detalha os riscos para a democracia. Risco causa consequência deslegitimação, ataques institucionais e retórica radical. Perda de confiança no STF e no Congresso. Populismo, narrativa de sistema corrompido. Fortalecimento de líderes autoritários. Apatia, descrença na capacidade das instituições. Enfraquecimento da participação popular. O Goiás News Notícias deve enfatizar a importância da institucionalidade e a necessidade de diálogo para a defesa da democracia. X. O impacto no eleitorado e a polarização política. Expansão. Caso Zambelli Moraes tem um impacto direto no eleitorado e na polarização política do país, reforçando as trincheiras ideológicas e dificultando o diálogo. A mobilização da base bolsonarista. Para a base bolsonarista, a decisão de Moraes é a prova cabal da perseguição política e da ditadura do judiciário. A perda do mandato de Zambelli é vista como um sacrifício na luta contra o sistema. Essa narrativa tende a mobilizar e radicalizar ainda mais esse eleitorado, reforçando a lealdade aos líderes da oposição. A oposição utiliza o caso para reforçar a identidade de seus eleitores, apresentando-se como os únicos defensores da liberdade e da soberania popular contra a tirania da toga. A vitória da legalidade e a reação progressista para os setores progressistas e defensores da legalidade. A decisão é uma vitória do Estado de Direito e um freio ao que consideram ser a impunidade e a ação criminosa de políticos. A anulação do voto da Câmara é vista como um ato de coragem e defesa da Constituição. Essa reação reforça a polarização, pois cada lado interpreta o evento de forma diametralmente oposta, tornando o diálogo e a conciliação quase impossíveis. O esmagamento do centro político. O centro político, que busca a moderação e o diálogo, fica espremido entre os extremos. A polarização impede a formação de consensos e a aprovação de reformas estruturais necessárias para o país. O caso Zambelli Moraes é um sinal de que a polarização continuará a dominar o cenário político, com o STF no centro do debate, atuando como ponto de fricção entre as forças políticas. Mobilização e radicalização da base progressista. Vitória do Estado de Direito e da legalidade. Reforço da autoridade do STF. Centro crise institucional e falta de diálogo. Esmagamento e dificuldade de formar consensos. O Goiás News Notícias deve analisar a dinâmica da polarização com isenção, mostrando como o caso Zambelli Moraes é utilizado como combustível para a guerra de narrativas. 11. A perspectiva internacional. O Brasil sob os holofotes. Expansão. Conflito entre os poderes no Brasil, e em particular o papel do STF no enfrentamento de crises políticas e na defesa da democracia, tem atraído a atenção internacional.
O STF, como guardião da democracia, a comunidade jurídica internacional acompanha de perto a jurisprudência do STF em casos de alto impacto político. A forma como o Brasil lida com a corrupção e a impunidade de seus representantes é um indicador da saúde democrática do país. A decisão de Moraes, ao reafirmar a supremacia da lei sobre a vontade política em casos de condenação criminal definitiva, pode ser vista como um sinal positivo para a integridade institucional brasileira. Ela demonstra que o sistema de justiça é capaz de frear a ação criminosa de políticos, mesmo em um cenário de polarização. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A fuga e a extradição. Imagem internacional. A fuga e prisão de Carla Zambelli na Itália colocam o Brasil sob os holofotes internacionais, expondo a gravidade dos crimes e a determinação da justiça brasileira em buscar a extradição e o cumprimento da pena. O processo de extradição é um teste para a cooperação jurídica internacional e a credibilidade do sistema de justiça brasileiro. A recusa da justiça italiana em conceder a liberdade provisória a Zambelli, citando o risco de fuga e a gravidade dos crimes, é um endosso à seriedade da condenação brasileira. A tabela 10 detalha a perspectiva internacional, aspecto interpretação internacional, implicação para o Brasil, decisão de Moraes, reafirmação da supremacia da lei e da integridade institucional. Sinal positivo para a saúde democrática. Fuga de Zambelli, gravidade dos crimes e tentativa de evasão da justiça. Desgaste da imagem política e institucional. Extradição, teste para a cooperação jurídica internacional. Reforço da credibilidade do sistema de justiça. O Goiás News Notícias deve enriquecer seu artigo com a perspectiva internacional, citando a forma como a imprensa e os organismos internacionais têm interpretado o conflito, adicionando uma camada de credibilidade e relevância global à notícia. 12. O caminho para a estabilidade, diálogo e respeito mútuo. Expansão diante da escalada da tensão. O caminho para a estabilidade institucional passa necessariamente pelo diálogo e pelo respeito mútuo entre os poderes. O papel do Congresso. A citar os limites legais, o Congresso Nacional precisa reconhecer a autoridade do STF como guardião da Constituição e aceitar que a condenação criminal definitiva de um parlamentar é um limite legal para o exercício do mandato. A defesa das prerrogativas do Legislativo não pode se confundir com a defesa da impunidade. A resistência deve se dar no campo institucional, propondo PECs e PLS, e não no campo da retórica radical e do ataque pessoal. O papel do STF, cautela e transparência. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, precisa exercer sua competência com cautela e transparência, evitando a percepção de que suas decisões são motivadas por interesses políticos ou pessoais. A fundamentação jurídica das decisões deve ser robusta e inquestionável, como ocorreu no caso Zambelli. A moderação e o diálogo são essenciais para desarmar a crise e restaurar a confiança nas instituições. O papel da sociedade civil. A sociedade civil, a mídia e os especialistas têm um papel fundamental em mediar esse conflito, promovendo o debate racional e a defesa da institucionalidade. A democracia não é um sistema perfeito, mas é o único que permite a resolução pacífica dos conflitos e a alternância de poder. O caso Zambelli Moraes é um alerta para a necessidade de reforçar os pilares da democracia brasileira, garantindo que a lei e a Constituição prevaleçam sobre a paixão política e a retórica de confronto. A tabela 11 detalha o caminho para a estabilidade e ponderação necessária. Resultado esperado: o Legislativo aceitar a primazia da lei em casos de condenação criminal. Defesa da institucionalidade e da moralidade pública. Judiciário exercer a competência com cautela e fundamentação robusta. Reforço da credibilidade e da imparcialidade. Sociedade e mídia promover o debate racional e a defesa da institucionalidade. Desarmamento da crise e restauração da confiança. O Goiás News Notícias deve concluir o artigo com uma mensagem de esperança e um chamado à responsabilidade dos líderes políticos. 13. Art. 55 e AP 470 será adicionado um novo capítulo, o 14, para detalhar a divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o Art. 55, explorando o voto dos ministros na AP 470 e a evolução do entendimento do STF. Aprofundamento do contexto histórico e político. Será adicionado um novo capítulo, o 15,
para contextualizar o caso Zambelli na história recente de atritos entre o STF e o Congresso, citando outros casos de cassação e o papel do STF como poder moderador na crise brasileira. O impacto econômico e social da crise será adicionado um novo capítulo, o 16, para analisar o impacto da crise institucional na economia e na sociedade, mostrando como a instabilidade política afeta a confiança dos investidores e a vida do cidadão comum. A conclusão impactante será mantida e finalizada após a expansão do conteúdo. 14. A análise jurídica em minúcias, o voto a voto na P 470 e a divergência doutrinária tese da perda automática do mandato aplicada por Alexandre de Moraes no caso Zambelli não é um consenso pacífico na doutrina e nem mesmo foi unânime no STF. Sua consolidação é fruto de uma mutação constitucional que se deu no calor do julgamento da Ação Penal 470 mensalão. O julgamento histórico da AP 470 no julgamento da AP 470. Em 2012, o STF se deparou com a questão da perda do mandato dos deputados federais condenados João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henri. A corte se dividiu em duas correntes principais: corrente da deliberação política art. 55, seção 2ª, defendida por ministros como Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello. Esta corrente sustentava que a Constituição exige a deliberação da Casa Legislativa, Câmara ou Senado por maioria absoluta para a perda do mandato, mesmo em caso de condenação criminal transitada em julgado. O argumento era o da preservação da soberania popular e da autonomia do Legislativo. 2. Corrente da perda automática art. 15.3. Vencedora no julgamento, esta corrente, liderada por ministros como Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, defendia que a suspensão dos direitos políticos art. 15.3 é um efeito automático da condenação criminal transitada em julgado, tornando o parlamentar inapto para o exercício do mandato. O papel da Casa seria meramente declaratório. O voto que selou a vitória da tese da perda automática foi o do ministro Gilmar Mendes, que argumentou que a manutenção de um condenado no cargo, com os direitos políticos suspensos, seria uma afronta, coerência do sistema e um escárnio institucional. A decisão final do STF foi pela perda automática dos mandatos, sem a necessidade de deliberação da Câmara. A doutrina e a crítica à mutação constitucional, a decisão do STF na AP 470 gerou uma intensa divergência doutrinária. Juristas de renome criticaram a tese da perda automática, argumentando que ela representa uma invasão de competência do judiciário sobre o legislativo e uma interpretação extensiva do art. 15.3, que não está prevista no texto constitucional. A crítica central é que a Constituição, ao prever o art. 55, seção 2ª, estabeleceu uma reserva de plenário para a perda do mandato, conferindo ao Legislativo a última palavra sobre a permanência de seus membros. A mutação constitucional do STF, segundo essa visão, teria reescrito a Constituição para adequá-la a um sentimento de justiça momentâneo, mas com o risco de desequilibrar a separação dos poderes. No entanto, a jurisprudência do STF se consolidou no sentido da perda automática. A decisão de Moraes sobre Zambelli é a reafirmação dessa jurisprudência, que se tornou a norma constitucional aplicada pelo Judiciário. A tabela 12 detalha a divergência na AP 470 corrente tese ministros exemplos resultado na AP 470 deliberação política art. 55, seção 2ª exige votação da Casa. Lewandowski, Marco Aurélio Mello, vencida. Perda automática art. 15.3 torna o parlamentar inapto. Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Vencedora mutação constitucional. A análise jurídica do caso Zambelli, portanto, exige a compreensão de que a decisão de Moraes está firmemente ancorada na jurisprudência majoritária do STF, mesmo que esta seja fruto de uma mutação constitucional controversa. 15. Contexto histórico e político. O STF como poder moderador na crise brasileira. O caso Zambelli Moraes não pode ser compreendido isoladamente. Ele é o ápice de uma série de atritos que colocaram o STF no papel de poder moderador na crise política brasileira. O histórico de confrontos à relação entre o STF e o Congresso tem sido marcada por confrontos em diversos momentos da história recente. Mensalão 2012, o STF decretou a perda automática dos mandatos, confrontando a autonomia do Legislativo.
Lava Jato 2014-2021. O STF atuou como freio a medidas consideradas inconstitucionais e julgou a validade de prisões e conduções coercitivas, gerando atritos com o Ministério Público e o Congresso. Governo Bolsonaro 2019-2022. O STF se tornou o principal alvo da oposição, atuando na defesa da integridade do processo eleitoral e na investigação de fake news e atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, em particular, tornou-se o símbolo dessa atuação proativa do judiciário, sendo o relator de inquéritos sensíveis e o alvo preferencial da retórica radical. O STF como poder moderador em um cenário de polarização extrema e crise de representatividade, o STF assumiu, de fato, um papel de poder moderador, atuando para garantir a estabilidade e a observância da Constituição. A decisão sobre Zambelli é um exemplo dessa atuação. Diante da omissão ou incapacidade do Legislativo de aplicar a lei ao não atingir o quórum de cassação, o STF interveio para garantir a coerência do sistema e a supremacia da lei. A tabela 13 detalha o papel do STF na crise período crise principal atuação do STF resultado 2012 mensalão perda automática de mandato AP 470. É a afirmação da supremacia da lei penal. 2014-2021 Lava Jato julgamento de validade de prisões e conduções. Atuação como freio e garantia de direitos. 2019-2022 Polarização, ataques à democracia, inquéritos de fake news e atos antidemocráticos. Defesa da integridade do processo eleitoral. 2025 Caso Zambelli, anulação da votação da Câmara e perda do mandato. É a afirmação da tese da perda automática. O Goiás News Notícias deve contextualizar o caso Zambelli como parte de um processo histórico de redefinição do equilíbrio de poderes no Brasil, onde o STF tem assumido um papel central na defesa da institucionalidade. 16. O impacto econômico e social da crise institucional. A crise institucional gerada pelo embate entre o STF e o Congresso, catalisada pelo caso Zambelli, não se restringe à esfera política e jurídica. Ela tem um impacto direto na economia e na sociedade. O efeito da instabilidade na economia. A instabilidade política é um veneno para a economia. O confronto entre os poderes gera incerteza e falta de previsibilidade, o que afeta a confiança dos investidores e a tomada de decisões empresariais. 1. Risco país. O aumento da tensão institucional eleva o risco país, o que se reflete no aumento do dólar e na queda da bolsa de valores. Reformas estruturais. O confronto impede a formação de consensos e a aprovação de reformas estruturais necessárias para o crescimento econômico, como a reforma tributária e a administrativa. Investimento estrangeiro. A imagem de um país com instituições em conflito afasta o investimento estrangeiro, que busca segurança jurídica e estabilidade política. O custo social da crise. O custo social da crise institucional é alto. A energia e o tempo dos líderes políticos são gastos em confrontos e guerras de narrativas, em vez de serem dedicados à resolução dos problemas da população. Saúde, educação, segurança. A polarização e a descrença nas instituições levam à apatia e à falta de engajamento cívico, o que enfraquece a democracia e a capacidade de mobilização da sociedade para a defesa de seus direitos. A tabela 14 detalha o impacto da crise setor. Impacto da crise institucional. Consequência: economia, instabilidade, incerteza e falta de previsibilidade. Aumento do risco país, queda de investimentos, reformas, dificuldade de formar consensos e aprovar reformas, estagnação econômica e perda de competitividade social, desvio de foco dos problemas da população, apatia, descrença e falta de resolução de problemas. O Goiás News Notícias deve enfatizar que a estabilidade institucional é um pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social do país. 17. A síntese do conflito e o chamado à responsabilidade. O caso Zambelli Moraes é a síntese de um conflito que transcende a política e o direito. Ele é um espelho da polarização e da fragilidade institucional que marcam a democracia brasileira. A decisão de Moraes, ao anular o voto da Câmara e decretar a perda do mandato, é um ato de defesa da legalidade e da coerência do sistema, ancorado na jurisprudência consolidada do STF.
A reação da oposição, ao classificar o ministro como ditador psicopata, é um ato de desespero político que busca a deslegitimação do judiciário. O futuro da relação entre os poderes dependerá da capacidade de moderação dos líderes políticos e da força da institucionalidade brasileira em absorver o choque sem ceder à tentação da ruptura. A sociedade e a mídia têm um papel crucial em mediar esse conflito, promovendo o debate racional e a defesa da institucionalidade. A democracia não é um sistema perfeito, mas é o único que permite a resolução pacífica dos conflitos e a alternância de poder. 18. Palavras impactantes para a conclusão final. A conclusão final deve ser uma síntese poderosa da tensão e um chamado à reflexão sobre o futuro da nação, com a força e o impacto solicitados. O Brasil se encontra em uma encruzilhada histórica. O embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, catalisado pela perda do mandato de Carla Zambelli, não é apenas uma disputa de poder, mas um teste de fogo para a soberania da lei e a resiliência da democracia. A toga impôs a Constituição contra a vontade política do plenário, reafirmando que, na República, nenhum poder é absoluto e nenhum voto popular é um salvo-conduto para a impunidade. O grito de ditadura ecoa no Congresso, mas a sentença fala mais alto: a lei é o limite. O que está em jogo não é o mandato de uma única deputada, mas o próprio futuro institucional da nação. O parlamento tem a chance de se reerguer, aceitando a primazia da justiça em casos de crime, ou de mergulhar em uma crise sem precedentes, onde a retórica da guerra pode incendiar o que resta de diálogo e respeito. A nação assiste, de orelha e cabelo em pé, a este duelo de titãs. A pergunta que para no ar não é quem vencerá, mas o que restará da nossa democracia se a paixão política continuar a rasgar as páginas da Constituição. O tempo da indiferença acabou. O tempo da escolha é agora. Que a história não nos condene pela omissão. Referência: se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!